Fica bem, né? A casa cheia. Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar da Bienal do Livro 2017, nós vamos falar de ópera, da música de Ney Matogrosso e eu vou apresentar para vocês uns nossos convidados que são Soraya Ravenli, que é atriz e cantora, que está aqui junto com Marcos Sacramento, que é cantor e compositor, e eles estão juntos no espetáculo Puro Ney, em homenagem a Ney Matogrosso no Rio, que é puro deleite. Não é não? Pior que é. Ana Perê é gerente de negócios da Bienal 2017. Ela vem falar conosco sobre esse, que é o maior evento literário do país. Estou pasma. Pois é. No Rio de Janeiro, sabe. olha só. É o terceiro maior evento do Rio de Janeiro. Depois do... Réveillon e Carnaval. Só. Gente, maravilha, né? Chique, Que bom, né? É incrível. É incrível. Muito legal. Estamos com Afonso Solano, que é escritor, ele é curador do espaço Geek e Quadrinhos da Bienal 2017. Ele vem falar sobre a importância desse espaço, porque é a primeira vez que está sendo programado. Isso aí, a honra, né? Não, honra nossa ter esse bigode magnífico, totalmente eu acordei no clima. assim, foi muito estranho, vim direto. Praticamente nasceu assim, né? Já apareceu aqui, eu aceitei. Beleza. A gente vai saber tudo sobre os geeks. Vamos lá. Estamos com o João Guilherme Ripper, que é compositor e regente. Prazer em tê-lo aqui, João Guilherme. Muito tempo que eu não vejo, saudades suas. Não é? João Guilherme, a gente fazia o programa Cadernos de Cinema. Lembra, João Guilherme? Fizemos 2 ou 3 vezes. Não é? Uhum. E ele compôs a ópera Piedade, que é baseada na história de Euclides da Cunha, de Lerma de Assis e Ana de Assis. E vai ser a primeira obra brasileira que vai ser encenada no Teatro Colón, em Buenos Aires. Isso nunca tinha acontecido. Não. Já houve concertos, partes de ópera, aberturas, mas uma ópera encenada ainda não. Maravilha. Parabéns. Você vai me explicar qual é a diferença entre uma ópera de câmara e uma ópera. Uhum. Estamos com Camila Abreu, nossa produtora de web, que vai explicar para vocês como participar do programa hoje. Tinha até um quiz, tinha até um concurso. Pois você inventou muita coisa. Com tanto assunto bom, né? O que não vai faltar é pergunta. A gente mandem perguntas, comentem. E aí é só você entrar na sua rede social favorita, que pode ser o Facebook, o Twitter, o Instagram, mandar o seu comentário e a gente já tá ao vivo no Facebook. Então participem usando a hashtag Sem Censura. Simplíssimo. É fácil. Olha só, vamos começar com uma notícia triste, mas ela data de sábado, que foi a morte de Wilson das Neves, tá? O Wilson das Neves morreu no sábado e a gente vai mostrar para vocês uma participação do Wilson aqui no Sem Censura. O que é incrível, que ele participou do primeiro programa ao vivo de 2017, foi lá pelo dia 9 de janeiro desse ano, e ele estava falando sobre, a gente perguntou, foi uma conversa interminável, sobre o papel da mulher no samba. Então, vocês vão ver, está misturado aí como é que ele começa a responder. Vamos ver. Tocar das origens, vem do candomblé. Então, o Valdomiro dizendo, na minha bateria não tem mulher. Mulher no candomblé trabalha, não toca, e ou é requede, que trabalha, ou é filha de santo que vira santo. O candomblé é assim, então, como a origem vem daí, é por isso que mulher não participava de bateria. Hoje não, elas até enfeitam, eu acho maravilhoso. Sim. Elas enfeitam. E tem muitas que tocam melhor do que até homem. O samba é meu dom. Aprendi a dançar samba, vendo samba de pé no chão. Lá no Império Serrano, a escola da minha paixão. No terreiro, na rua, no bar, gafieira e salão. Diz aí. O samba é meu dom. Aprendi a cantar samba com quem dele fez profissão. Mário Reis, Sorinha, Taúfo Ismael, o grande Janelão, com Roberto Silva, senhor, Dom Gacílio, João Nogueira, o samba é bom. Aprendi muito samba com quem sempre fez samba bom. Silazinho, Aniceto, Anis, Carcaxa, Jaguarão, Zé Conforme, Riverto, Bassal, Miraboio, então diz aí. O samba é meu dom. É no samba que eu vivo, no samba é que eu ganho meu pão, e é no samba que eu quero morrer. Digo aqui estás na mão, pois quem é de samba, meu nome não quer. Se manhã, Oh, que
delícia, que delícia. O pior é que uma pessoa com 81 anos, hoje a gente acha cedo demais, né? Pois é. Incrível isso. Enfim, a gente te vê já já, Wilson. Estamos todos indo para aí. Vamos começar com Soraya e com Marcos. Para falar, a gente tem um VTzinho, depois a gente passa. De quem foi a ideia? Quem é que chamou vocês dois? Que dupla é essa? Olha, a Cíntia Graber, produtora, amiga pessoal do Ney, foi quem teve a ideia de fazer essa homenagem, esse tributo. Chamou o Luiz Felipe, que, por sua vez, nos chamou. O Luiz conhece a gente há muito tempo, a gente já trabalhou, já fizemos um disco com ele, enfim, a gente... E vocês já tinham trabalhado juntos umas duas ou três vezes? E com o Luiz Felipe. Aliás, eu tive a honra de uma única vez dividir o palco com o seu Wilson, que foi num projeto no CCBB, só com músicas de Lupicínio Rodrigues, que era um projeto do Luiz Felipe de Lima. E foi inesquecível. Aquele isso mesmo, swing, é seu aquela Wilson. elegância, aquela elegância que a gente quase não vê mais, uma sutileza na batida, uma inteligência, enfim. Mas então, respondendo, você falou, chamou, ele nos chamou, e a gente ficou com uma interrogação também de um bonde. A ideia dela já era vocês dois. Não sei, porque chamou o Felipe e eu não sei como é que foi a conversa entre eles. Acho que sim, acho que foi meio por aí, já pensou no Felipe, o Felipe pensou na gente, e aí já foi tudo meio... E a gente ficou com uma grande interrogação, de verdade, assim, o que a gente faz com isso? Como assim? Porque eu tive a oportunidade de fazer no Teatro Dolores, fazer a Carmen, pessoas que já não estão mais entre nós, né? E isso era uma situação completamente diferente, que é um artista, um ícone da nossa música que está aí, mas está aí produzindo, está aí trocando com a juventude, está aí inventando coisa, está aí de uma maneira muito viva e produzindo muita coisa, né? Então, a gente não sabia, no começo foi um... Tem alguma data redonda? Porque ele foi homenageado do prêmio E-Sharp da música brasileira. 75. 75. Pode chamar de uma data. Eu acho que nem data redonda, né? Então, acho que Você estava falando do 81 do Wilson das Neves, né? A gente pode falar, porque não é uma coisa... Não, ele não é secreto em relação a isso. Não tem secreto. Ele fez 76 anos esse ano, então não é data redonda, coisa nenhuma. Mas em plena forma, né? Nossa, mãe. O Ney canta no mesmo registro e na mesma altura, ele não baixou os tons, assim, né? Desde a época dos Secos e Molhados, né? Ele canta no mesmo tom, com o mesmo vigor, com o mesmo frescor, né? O timbre dele não mudou, né? Impressionante, ele é impressionante, assim. Para quem gosta de canto, de voz, é uma coisa para ser estudada, né? E aí não tem texto unindo as músicas. O repertório... Vocês estavam de acordo, todo mundo disse, não, essas são ótimas. O recorte que o Luiz fez foi, assim, os grandes sucessos, mas coisas que a gente identifica como sendo coisas do Ney. Outras pessoas podem ter gravado, mas a gente... são lançamentos, ele lançou, ele eternizou. Daí o nome, né? Daí o nome do espetáculo. Daí o nome ser Puro Ney. Foi uma ideia do Luiz Felipe também. Assim, poxa, isso é puro Ney. Isso é puro Ney Mato Grosso. Isso é puro Vila Lobos. Isso é puro... entendeu? Isso é puro Caetano. O que é do Ney Mato Grosso. Músicas que você só consegue associar. Tudo que você pensou, Ney, está lá. Está lá. Entendeu? Deixa eu mostrar o vídeo logo, porque assim a gente já vê em cima do que a gente conversa. Passa aí, Emília. Sou o seu lugar no mundo, sou a febre que lhe queima, mas você não deixa. Sou a sua voz que grita, mas você não aceita. O ouvido que lhe escuta. Sou novo, sou antigo, sou que não tem tempo, o que sempre esteve vivo, mas nem sempre atento, que nunca me fez falta, o que lhe atormenta e mata. Sou certo, sou errado, sou o que divide, o que não tem duas partes,
É emocionante o tempo inteiro. Como é gostoso de ver. Realmente é uma delícia. O Ney tem uma característica especial que é corpo. Não existe... A gente pensa no corpo do Ney. Como se, ainda por cima, como ele é filho da mãe, ele não muda. Também é outra coisa Nem que isso também muda. nem isso muda. Cara, e vocês fizeram, no Puro Ney, o corpo existe. A gente trabalhou com a Lavínia Bisotto, que foi um encontro incrível para nós. Entramos numa sala e mergulhamos assim no assunto, nas músicas com ela, assim, durante, sei lá, 15 dias ou um pouco mais, improvisando. Intensamente. Intensamente. E vendo o que a gente podia fazer com cada canção. Eu estava te falando, assim, cada música virou uma cena. E as letras, isso que é musical, né? As letras viram texto. Então, é muito diferente se eu estivesse num show cantando uma daquelas canções que estão ali no repertório. Muito diferente nesse trabalho que a gente endereça, né? Cada canção para uma situação, para um... que a gente está ou junto ou separado. Não, vocês estão o tempo todo... Né? Vocês fazem, sem ter um texto, vocês fazem das canções o texto, não abrem a boca... A não ser... Tem número de plateia, gente. Tem número de plateia de você chorar de rir, gente. Que é absurdo que vocês aí, entendeu? Saem daquela coisa toda e aí fazem absurdos. A ideia, uma coisa... Bom. Que aí dá uma brincadeira. Uma coisa que ficou muito... Uma preocupação que a gente teve muito forte foi o Ney. Ele está aí, a gente já falou, ele está em plena forma, em plena atividade. Então, uma preocupação que permeou o tempo todo esse nosso trabalho, com a Lavínia, com o diretor, com todo mundo, com os músicos, era de sermos nós, né? Soraya Ravenli é Soraya Ravenli, Marcos Sacramento é Marcos Sacramento. Aquele corpo que você viu é o nosso corpo, né? O nosso figurino é preto e é como se a gente estivesse ali para imprimir tudo que a gente quiser, né? Nada pode substituir aquela linguagem estética, visual de figurino, de gestual. Exatamente, vocês não fazem isso. Que o Ney Mato Grosso lançou, não tem cópia. A gente é atravessado pelas grandes questões do Ney. Exatamente. Então, a ideia era essa. Eu pensei assim, poxa, ao invés de pensar num figurino que sugira alguma coisa de pluma, ou de brilho, ou de coisa... Não, vamos ter uma página em branco para deixar esse... Preto, no caso. Aí, no caso, preto é melhor, a página em preto é melhor ainda, né? E aí a gente está de preto, a gente está quase com uma roupa que é quase de ensaio, né? Entendeu? Um ensaio, né? Que é uma renda e tudo, não sei o que lá. Mas é uma coisa que permite para a gente e vocês dois são dois corpos bonitos. Parabéns, Marcos. Obrigado. Você está muito... Porque a gente já espera isso da Soraya, porque a Soraya é bailarina, ela tem obrigação. Mas para mim... Não faz mais do que obrigação de cantar muito e dançar. Eu botei a mão no microfone. Você está dançando. Para mim é um privilégio enorme. Eu sou amigo da Soraya, né? A gente é amigo pessoal. A gente se chama até de apelido e tudo. Nem vou falar aqui o apelido. Mas a gente é amigo pessoal. E eu aprendo muito com a Soraya, né? Depois que eu comecei a fazer musical, desde 2010... O primeiro foi com ela era protagonista do É Com Esse Que Eu Vou, e a gente já era amigo há muito tempo, né? É só aprendizado, né? E essa questão... Você está cantando pra caramba. Não, Marcos. eu estou falando do corpo. Você está cantando muito. E essa Humildão. Humildão, sou humildão. Não, mas esse espetáculo, essa história do corpo, que era uma coisa importante para a gente se expressar, né? Eu tive muito, meu amor. Muita. Mas a gente sabe que ela é generosa, né? Ela é muito generosa. Mas a gente se admira profundamente, isso é mútuo. Então, a cumplicidade, hoje em dia, é tudo muito rápido. A gente teve que ir um mês. E só foi possível a gente chegar num lugar muito interessante, intenso e profundo, com uma certa profundidade em um mês, porque a gente já tinha essa cumplicidade, porque um fala, o outro vai, o outro mergulha, a gente não tem papas na língua. Não, mas aqui a gente observa os vícios, os padrões, então a gente desmascara qualquer possibilidade assim de cair em coisas que a gente não quer. Um fala, tem muita liberdade para falar para o outro. Agora, e a Lavínia entrou nisso, né? O cenário é bonito, a ideia das projeções... Irmãos Vilaroca, maravilhosos, são além de pessoas maravilhosas, um talento enorme para fazer aquele tipo de cenário, que é tudo... o cenário é todo baseado em projeções, né? E tudo e transparências, porque vocês passam muitas por transparências trás. E tal. Então, e assim, os músicos estão bem. Os músicos Gustavo Corsi, Ronaldo Silva e Guilherme G, dirigidos pelo Luiz Felipe de Lima. Uma equipe maravilhosa. Fez roteiro de direção musical, arranjos de... Tá muito lindo. Serviço.
Teve Cíntia Graber, né, que foi a grande cabeça da história toda. Alô, Cíntia Graber, beijo para você. Beijo pro Marco também. Terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta, 20h30, 8h30 da noite, no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea. Ela briga com a gente quando a gente não dá o serviço. Corram porque tem que ser rápido. É curta a temporada. Pois é. Corram. Curta a temporada até 30 de novembro. 3 meses. Vai ser prorrogado. Toma, Deus te ouça. Com certeza. Bom, vou dar a palhinha que a gente vai conversar com o Luiz Guilherme Ripper. Chamei de novo? Misturei os dois. Você ficou no meio agora. Nem Luiz Carlos Ripper, nem João Guilherme. Ok, desculpe. João Guilherme vai nos falar da ópera Piedade, que ele compôs já em 2012, né? A obra é 2012. Que não é a primeira... E não é a primeira apresentação. É a primeira apresentação totalmente encenada. Ela foi semi-encenada aqui no Rio de Janeiro. O que eu vi na internet é o que você chama de uma semi... Sim, porque a orquestra está no palco, não está no fosso, enfim. Porque lá no Teatro Colón vai ter orquestra no fosso, cenário... Isso, figurino, como ele Figurino, tudo direitinho. Mas assim mesmo, são só 4 atores em cena? São, na verdade, 3 atores em cena. A Ana de Assis, quer dizer, a Ana da Cunha ainda, né? Nessa fase da ópera. O Euclides da Cunha e o Dilermano de Assis. E porque o que acontece? Isso aí isso foi resultado de uma encomenda da Petrobras Sinfônica em 2012. Ia ser feito no Teatro Municipal, quando houve aquele desabamento de 3 prédios do lado do teatro. E nós tivemos que fazer no teatro, no Vivo Rio. Vivo Rio não tem fosso de orquestra, né? Então nós fizemos com a orquestra sobre o palco, a regência do Isaac Arabichevski, fizemos os monitores de forma que eles ficassem de costas para a orquestra, mas pudessem ver a regência do Isaac nos monitores, né? Foi um arranjo de emergência. E isso teve a direção do André Heller, né? essa versão semi-encenada. E, enfim, o resultado foi muito interessante. Agora, para o Teatro Colón, faz parte de uma série que eles têm de ópera de câmara. Então, eles me pediram para reescrever a parte orquestral para menos instrumentos, né? Então, reescrevi para 13 instrumentos, a orquestra sinfônica reduzi para 13 instrumentos, e o violão, que tinha um papel muito importante, né? São 4 cenas. Cada uma das cenas é precedida de um prelúdio para violão com um poema do Euclides, sendo que o primeiro poema é meu. E na última cena, o Dilermando faz uma seresta para Ana da Cunha, porque exatamente pouco antes de entrar o Euclides e perpetrar lá a tragédia. E tem, enfim, com o violão. E eu trouxe o violão também para dentro da orquestra agora. Então, ele faz parte da própria instrumentação da ópera. E... Quantas restas? São 4 restas lá, dia 2, 3, 8 e 9. Serviço. 2, 3... Serviço em Buenos Aires, né? Em Buenos Aires, sim. 2, 3, 8 e 9, sendo que 2, 8 e 9 às 20 horas e domingo, dia 3, às 17 horas. O libreto é teu também? Quer dizer, que você fez ela do começo ao fim? Da capa ao fim. E você gosta, é uma das obras suas particularmente queridas? Porque você tem muita composição. Eu tenho muitas óperas, eu tenho outras óperas também. Eu fiz O Anjo Negro em cima do Nelson Rodrigues, que eu, enfim, mas libretei aquilo para poder... Isso foi criado em 2003, lá no CCBB de São Paulo. Depois eu fiz aqui no Parque Lage, ao ar livre. Quem tiver interesse, está no YouTube também. Eu tenho uma outra ópera, que é uma ópera cômica, que é O Diletante, em cima de Martins Pena, né? Só que eu modifico um pouquinho a época da ação, eu trago para o Rio de Janeiro dos anos 50, com bossa nova, assim, então faço um mix assim, de uma linguagem italiana da ópera e mais um pouco da bossa nova. Tem Piedade, né, que é uma ópera importante, tem Oniama, que é uma ópera que eu escrevi para o Teatro Amazonas, foi feito ano passado em Portugal, que é uma ópera infanto-juvenil em cima de uma mitologia amazônica. Olha só, João, eu queria saber mais um pouquinho sobre esse negócio de você no Colón, mas a gente vai fazer um intervalo, na volta a gente conversa mais um pouquinho ainda. A gente volta já já, ok?
Estamos de volta com Sem Censura. Vamos continuar conversando com o João Guilherme Ripper, mas deixa eu perguntar para a Camila se nós temos comentários, perguntas. Temos comentários. A TT Andrade, ela comentou: que máximo, Marcos Sacramento e Soraya Ravelli juntos é imperdível. A Elvina e Valdir Rodrigues comentaram: Marcos Sacramento, somos seus fãs, adoramos teus musicais. E a Vivian, ela pergunta qual foi a primeira música a ser colocada no repertório. A gente recebeu o repertório, a proposta de repertório pronta do Luiz Felipe de Lima. A gente só fez pequenas alterações, mas ele trouxe já aquele recorte que eu falei, né, dos grandes sucessos, eternizados na voz do Ney. É só ele escolher que está lá. Não tem erro. Como é que estão os cantores? É um barítono, um tenor e uma soprano? Ana da Cunha, naturalmente feito pelo soprano, Laura Pisani. O Sebastián Anguleghi é o barítono que faz o Euclides. E Sebastián Russo, outro Sebastián, faz o jovem tenente, que não é jovem, ele começa como cadete, né? Quando ele conhece a Ana, ele tem 17 anos, a Ana tem 34, ele é um cadete do Exército. É o tenor que faz o Dilermando. Quem é que ensaiou, quem é que pôs em cena lá? Então, essa série de música de ópera de câmara tem curadoria do Marcelo Lombardeiro, que é um diretor, inclusive, que já dirigiu aqui no Teatro Municipal do Rio, fez um Billy Budd maravilhoso. Quem está fazendo lá, Diego Rodrigues, é o diretor de cena, e o diretor musical é o maestro Federico Sardella. É tudo gente que você já conhecia, que você já... Eu já conheci o Lombardeiro, eu já conheci o Sardella. Sardella chegou a trabalhar no teatro, no Teatro Amazonas, uma época. Muito jovem, mas assim, já conhecia. Eu tenho a sensação que esse pessoal da ópera, ele é um pouco totalmente globalizado, que todo mundo se conhece, tem todas as referências, mal ou bem sabe com quem está lidando. Porque, enfim, você assiste um vídeo no YouTube, você vê como canta, enfim, você já tem uma referência, vê a montagem. Hoje em dia se coloca montagens inteiras no YouTube, você tem... Essa comunicação hoje em dia é muito mais fácil do que era, né? Tem um site chamado Opera Base, né? Opera Base, em que todas as montagens do mundo estão lá, entende? Então você vê quem é que está cantando, quem é que está dirigindo. Você tem essa possibilidade de conhecer as pessoas que estão circulando. Agora, os cantores fazem parte de um instituto, que é uma coisa fantástica que eles têm lá no Colón, que é o Instituto de Arte do Colón. Eles são crias do Colón. Né? Tá. A Laura não só está cantando Piedade, como acabou de cantar Mahogany, do Kurt Weill, na Sala Grande. Quer dizer, é uma coisa super interessante, né? Você criar um ambiente onde você faça circular os grandes nomes, mas também você crie novos valores, né? Novos artistas estão sendo criados ali, olhando os ídolos, né? Muito bom isso. Eu, inclusive, estava lendo uma reportagem sobre você, dizendo que você foi se embrenhando. Você foi diretor da Escola Nacional de Música, depois você foi diretor da Sala, depois você foi diretor do Teatro Municipal. Você foi se embrenhando e acabou gostando da gestão da cultura na sala. Isso é uma coisa extraordinária, porque eu não conheço ninguém que faça com gosto. E você faz, porque eu conheço você há muitos anos e sei que você faz mesmo. Qual é a graça? A possibilidade de realizar, a possibilidade de você colocar o espetáculo em cena. Se olhar o Teatro Municipal, por exemplo, são 510 funcionários. Se você conta, você tem o tenor, a soprano, que é a diva, e você tem o contador. Dos 510 do contador, a soprano, todos estão olhando, mirando o palco. Então, isso é fantástico. É uma grande linha de produção em que todos são artistas. O pessoal administrativo são artistas, né? Que tem todo esse esforço de colocar uma ópera, um balé, um concerto sobre o palco. Isso é fascinante. Tem uma outra obra sua que você vai apresentar agora com o Duo Santoro, Duplum, é isso? Exato. Eles me encomendaram um concerto do Santoro, são gêmeos do violoncelo que tocam na USB. E eles têm há muito tempo do Santoro, né, do Ricardo e Paulo, e me encomendaram uma obra para eles tocarem com orquestra. Eu escrevi esse concerto, que vai estrear dia 17, lá com a Orquestra Sinfônica Nacional da USP. 17 de setembro. De setembro, uma semana depois que acabar a Piedade lá em Buenos Aires. Aí você vem para cá, e aí eles apresentam onde vai ser? No Cinearte UF. Ok, certamente eles vão dar um pulo aqui e a gente vai. Mas eu também te dou o serviço, está na ponta da língua. Tá bom, João Guilherme, prazer em tê-lo aqui. Vamos lá conversar com a Ana Perê. Isso. Eu adorei, queria dizer Perrê,
Pois é, aqui no Brasil treino, é erro Perret. todas. Mas o nome é Perret, é francês. É francês, é francês. Você que resolveu tratar a la brasileira. É, daqui no Brasil fica difícil ficar falando O que é uma gerente de negócios da Bienal? É aquela que manda e faz o quê? Vamos lá. Cuida do evento como um todo, né? A gente começa com o lançamento do evento, com a venda do evento, patrocinadores, enfim, expositores. Começa a parte de programação cultural, com contratação de curadores, e aí escolha dos autores que vão participar, quais temas que vão ser abordados, quais espaços que vão ser criados, o que o evento vai ter. E comunicação, divulgação do evento e, finalmente, a produção do evento. Quer dizer, você é a chefona. Big Boss. É isso mesmo? Mais ou menos. Eu trato assim. Para que continue Eu encontrei uns editores jovens outro dia numa livraria que me disseram, olha só, um quiosque na Bienal custa R$8.000 de aluguel por dia. Nossa! Não. Não é. Não, certeza que não. Tá rolando um caixa mesmo aí. Não é, não. Rolou uma é inflacionada. É muito mais. Não. Gente, eu não tenho ideia. Eu não sou escritora, não sou editora. Não é por aí. Varia. A Bienal, ela tem várias possibilidades. Tem desde os grandes eventos, né? Que tem as grandes livrarias, as grandes editoras, como espaços para quem está começando. A gente tem a área de autores independentes, a gente tem a calçada literária, que são para pequenas editoras e novas editoras. Então, ela abrange todo o universo literário. Quantas pessoas, mais ou menos? Quantos quiosques? Quantas editoras? São quase 200 estandes. E entre editoras, selos, livrarias, são mais de 500 expositores. Isso são 36 anos, é isso? Sim. A gente está brincando que atingimos a maioridade, a 18ª edição, e nessa edição com 80 mil metros quadrados de área. É muito grande. Dura quanto tempo? São 11 dias no Rio Centro. E nos dias úteis a Bienal funciona de 9 da manhã às 10 da noite e nos finais de semana e feriados de 10 da manhã às 10 da noite. É bem extenso. Vai do dia 31 de agosto a 10 de setembro. Dia 10. Quantas pessoas, em geral, vão? Na edição passada, a gente teve um recorde de público, que foram 676 mil pessoas. A gente está com essa mesma expectativa. Ou seja, 660 mil pessoas, dá 60 mil pessoas por dia, por aí. Sim. A coisa que eu mais ouvi falar é o Café Literário. Sim. Porque o Café Literário, ele começou na primeira Bienal, Ele se é um não me espaço engano, bem tradicional da Bienal, sim. Mas agora vocês têm muito mais cafés literários. Na verdade, de algumas edições para cá, a Bienal ela se transformou. Ela deixou de ser uma feira de livros, né? Você não vai à Bienal somente para comprar um livro. Você vai em busca da programação, ela é uma experiência. A equipe toda percebeu, a curadoria, enfim, que o público vai à Bienal para encontrar o seu autor favorito, para assistir os bate-papos, para participar de todas as atividades. Então, atualmente, nós temos 5 áreas de atividades no evento. Cada uma ligada a um tema ou um público, e a gente procura abranger todo tipo de pessoa, todos os visitantes. Ana, teve época nas nossas vidas que o grande nome para você levar público seria assim, um Paulo Coelho. Eu, como conheço o Paulo e gosto dele, posso falar sem nenhum tipo de snobismo. Quais são os grandes nomes que você vai levar esse ano? Nossa, tem muita gente? Tem muita gente. Porque tem nomes já bastante Thalita conhecidos. Rebouças. Thalita Rebouças, sempre. Maurício de Souza também vai estar com a gente. Tem os nomes novos, Kéfera, Rezende, que é um público jovem. Internacionais, o Carl Hart, a Nucci Ordini, Paula Hawkins. Então, a programação está bem forte. É um recorde de autores que também estamos trazendo. São mais de 330 autores e convidados na programação. E eu estava vendo que são 2 atividades por dia, é isso? Às 11 horas tem uma palestra? Não é isso, né? Não. É o dia inteiro de atividades. Acontecem palestras, vão acontecendo? Sim, bate-papos. A gente tem o Café Literário, que é o espaço mais tradicional. Tem atividade infantil,
que é muito importante, a gente dá muita importância para ela, que é onde a gente incentiva a leitura para as crianças, né? Que é o Entre Letras. Dá para, por exemplo, ir pai e mãe, deixar a criança lá e ver o resto, por exemplo, tipo, toma aí meu filho, Não. segura ele, segura ele uma hora não. e eu vou ver os outros. É legal que os pais participem junto com a criança. Não, é porque a gente também gosta de ver uns livrinhos. Não, claro. Amarra ele no cerco. Não. Não tem creche. Não. Não, uma creche literária. Creche literária. Creche literária. Mas Assim, qual a cercadinho com participação os dos livros, pais? assim, Não, qual a Cheios de Ruths Rochas, entendeu? Assinando, livrinho. Não, a atividade ela é bem interativa. Tem a parte de apresentações, de contação de história, mas tem toda uma área de interatividade para as crianças também. É uma área de 500 metros quadrados no evento, justamente porque a gente entende que quando está criança que você incentiva e faz o hábito da leitura. Então, tem o Entre Letras, que é atividade infantil, tem uma arena jovem, que é a arena #SemFiltro. Aí é para jovens. Jovens, Quer dizer, jovens adolescentes. Adolescentes e jovens adultos. E a grande novidade dessa edição, o Afonso Solano está aqui para falar, é o Espaço Geek Quadrinhos. Antes, eu queria falar do Espaço Educação. Tem Sim, um Espaço Fórum de Educação, que é o pessoal do Canal Futura. Exatamente. E aí é o quê? Durante 2 dias do evento, a gente tem o Fórum de Educação, que é um espaço voltado para educadores, professores, justamente para falar de temas, novidades na área de educação, novas possibilidades no ensino, enfim, é um espaço todo voltado para essa área de profissionais. Tá. Deixa eu ver se a gente já tem um vídeo. Eu acho que a gente tinha um vídeo da Bienal. Temos, Emília? Não, tudo bem, a gente continua passando. Assim que estiver pronto, você me chama, aí a gente passa o vídeo. Vamos conversar, então, com o Afonso sobre o seu espaço geek. Vamos lá. O que quer dizer geek? Geek, o geek ou nerd, né, como você queira chamar, eu costumo definir como aquela pessoa que é baseada na curiosidade. Ela sai do filme e, ao invés de ela ir para um restaurante e começar a falar de outras coisas da vida, ela gosta de chegar em casa, entrar num fórum, entrar num site do autor, da autora, e ela vai querer saber a raiz daquela adaptação, de onde veio aquele filme, qual foi a inspiração do autor, do desenhista, que seja. Então, o geek está associado normalmente a esse tipo de busca por conhecimento, né? Tem uma variação lá, tem subgêneros, né? Geek, nerd, aí tem gente que associa mais a questão da tecnologia, o geek, o nerd, do conhecimento enfim, a questão de fantasia, mas eu costumo generalizar, que eu acho mais bacana, né? Aí eu estava vendo o que entra no teu setor, é assim, quadrinhos, games, ficção fantástica, realidade virtual, cosplay, batalhas ilustradas, swordplay, podcast ao vivo, quiz, geek e costume play. Nesse momento vocês que entenderam tudo. Tem várias palavras. Então tá, então vamos explicar um a um. Vamos lá. Dá uma explicadinha. Quadrinhos, Quadrinhos, games, Tudo bem, foi. Aí vai. Ficção fantástica. Ficção fantástica, na verdade, eu diria que aborda isso tudo, né? Qualquer Você tipo de... faz ficção fantástica? Eu escrevo, sim, uma série de fantasia chamada O Espadachim de Carvão, que também transita aí entre essas mídias que a gente está abordando. Game of Thrones é ficção fantástica. É ficção fantástica. Né? Ficção fantástica é digamos, eu chamo guarda-chuva, porque você tem o sci-fi, fantasia épica, chinelo e science fiction. Aí você tem vários... Tem todos os... eu costumo falar ficção fantástica enquanto... Ok, metáforas, mas não para aí. Realidade virtual, tudo bem, porque vai ter maquininha e tudo, não vai? O foco ali que eu montei com o pessoal na curadoria é a interatividade. Evitar, por exemplo, os bate-papos. A gente está chamando mais de bate-papo do que palestra. Eu quero que as pessoas saibam que elas vão chegar lá e contribuir. Vão poder perguntar, isso que eu falei, a pessoa que vai num fórum buscar a informação daquela autora, vai ter ali no local para perguntar, questionar de onde veio aquela ideia, por que aquela palavra, esse tipo de coisa. E tudo poder experimentar. No caso da realidade virtual, vai ter aqueles óculos incríveis. É um espaço muito dinâmico, né? Isso. Acho que o público, todo mundo é um pouco geek. Quando você começa a se aprofundar e ver que faz parte, todo mundo é um pouco geek. Dentro é geek? Mas... Geek, G-E-K. Tá. Isso. Ou nerd também. E é um público muito dinâmico, então o espaço ele tem que levar essa característica, né? Sim. Camila, você é geek?
Não, eu tenho uma pergunta. Faça. Quando é que o geek virou a mesa, assim? Porque hoje todo mundo quer ser. Tipo, eu não sou, mas eu adoraria ser. Sim. Mas eu não sou. Quando é que teve essa virada de mesa? Você não é? Claro que você Eu sou meio geek. Eu não me acho assim, Eu sou um então- pouco geek, sabia? Todo mundo Pela é. descrição que você Tem fez aí. É. Isso. Mas eu sou geek. Mas eu geek também- analógico. Outros assuntos. Totalmente Em geek. outros assuntos. Mas então, quando é que teve? Porque Quadrinhos. hoje ele é super bem visto e todo mundo quer ter ele no seu quer ser evento. geek. Exatamente. Você é geek, Luiz Guilherme? Eu acho que eu sou. Porque, Geek de música, né? Porque você acaba, hoje em dia você tem tantas ferramentas, muito mais do que você tinha para escutar uma obra, uma ópera, como eu estava citando. Claro que você acaba usando, né? Aham. Todo mundo, eu concordo com ele, acho que todo mundo é um pouco geek. Quando você entra no Google o tempo todo, o que você está Você é fazendo? geek. Você não buscar informação. O geek ele tem a Mas geek tendência de... de áreas específicas, né? Tá, gente, Cada peraí, nas deixa eu suas áreas, deixa eu com as acabar suas a nossa paixões, lista, né? porque tem mais. Claro. Realidade virtual, a gente já viu cosplay. Cosplay é a arte de de vestir a roupa do personagem e às vezes interpretar no evento, Você, tirar por foto. exemplo. As tá pessoas vestido fazem de cosplay quê? dos meus personagens. Eu aqui sou eu mesmo, Afonso Solano. Assim. Aquele cara da máscara, aquela máscara branca, quem é que É o Guy Fawkes, que é do V de Vingança. Isso, É, do V de que- Vingança. que- Tá um que- pouco que- isso. Um bigodinho Não, que o também. pessoal usou isso. nas manifestações. É Não, a essa? cara O é, pessoal usa, lógico, Esse bigode aqui, o meu pai é responsável provavelmente por isso, porque ele me apresentou ao mundo do western, né, do Velho Oeste, quando eu era muito criança, dos quadrinhos do Tex. E a minha mãe que me apresentou aos filmes e literatura, tinha sempre um vilão que ficava enrolando o bigodinho. Então, eu acho que quando eu cresci e os meus fólicos me permitiram, eu falei, bom, vou deixar um bigodão porque não é aqui. todo mundo que tem essa potência Não. capilar, não. Mas o geek é esquisito, né? O geek, ele gosta de coisas diferentes aqui. Todo mundo aqui é um pouco Vamos lá, fora do batalhas normal, né? ilustradas. Batalha Ilustrada, nós teremos ilustradores que vão fazer uma dinâmica, assim, quase como uma imagem-ação. Você pede para a plateia dizer para os dois grupos o nome de um filme ou o nome de um livro e a gente tem que desenhar e o grupo que acerta primeiro ganha e recebe brinde, livro, videogame. Legal, legal. Swordplay. Swordplay é brincadeira de espada, espada. na língua do Mr. Bean ali. E a gente vai fazer... É uma brincadeira que você tem réplicas de armas medievais, só que revestidas por espuma. Então você faz... Ufa. Exato. Que bom, né? Queremos que as pessoas voltem no evento. Então, é uma brincadeira que tanto criança quanto adulto pode participar, como todo o conteúdo do Espaço Geek Quadrinhos. A gente quer que o adulto e a criança... E é um jogo, né? Você acerta a pessoa sem machucar, como eu falei, ganha um ponto, e, enfim, tira foto. É muito engraçado. Podcast ao vivo. Podcast é o termo usado para rádio na internet, em resumo. Você tem muitos podcasts famosos, eu faço parte de um chamado Matando Robôs Gigantes, bem popular. E então a gente vai fazer gravações desses podcasts ao vivo com alguns dos representantes dos grandes podcasts. Então, vai ter Podcast quer dizer rádio na internet? essencialmente, sim, é uma rádio na internet. Existem centenas aí lá fora e aqui no Brasil está em crescimento já há um tempinho. Então a gente vai levar um pessoal bacana, tem um pessoal, como eu falei, do Matando Robô Gigante, do Rapadura Cast, do Não Salvo, vai ser bem legal. E tem um quiz geek. Quiz Geek são perguntas Do universo geek. Do universo geek, pode ser até coisas mais simples, tipo qual é a cor da cueca do Super-Homem, até qual é a patente da protagonista da série de filmes Alien. E aí a pessoa tem que saber a Tenente Ripley. A Tenente Sigourney Weaver. Exatamente. Não é? Olha aí, geek. Geek. Super geek, hein? Exatamente. Olha só, sabe quantos livros, gente, olha só, sabe quantos livros ele vendeu? 80 mil só. Olha aí. Agora acho que passou, desde que a gente Claro, passou. até essa última Tomara aí, que eu tenho que informação pagar já o tá aluguel. velha, porque eu sou uma geek de hoje de manhã. Entendeu? Hoje à tarde já não tem muito mais, é isso? Ah, legal. Eu acho que do primeiro tava em 80 mil, agora acho que ele tá, se somar com o segundo, estamos rumo aos 200 mil aí, o que é bacana. Fora os piratas, né, que não tem como controlar. Então tá, maravilha. Deixa eu fazer mais um intervalo, na volta a gente vai tentar passar esse videozinho Legal. da Bienal, ok? Vamos pro intervalo, a gente volta já.
E estamos de volta com o Sem Censura. Deixa eu perguntar para a Camila o que nós temos de perguntas. Pois é, temos comentários e uma pergunta. O Pedro Fernandes comentou: Afonso, sou seu fã, cara, uma lenda, uma inspiração para mim. Uma lenda, cara, lenda. Caramba, já virou lenda. Que isso, daqui para frente é ladeira abaixo. Então. O rei dos escritores, manda um abraço pro Pedro Viana da Bahia. Pedro Viana, um abraço. Tome suas vitaminas, liga pra mamãe. Coisas bacanas aí lá na Bienal. Te vejo lá, cara. O Rodolfo Henrique comentou: mal posso esperar pela Bienal. No bigode do Afonso se encontram as mais belas curvas. Melhor convidado. Excelente. Vou botar lá na minha assinatura do próximo livro, então. Os meus bigodes se encontram as curvas da literatura. Já me perdi, mas foi bacana. As mais belas curvas. E o Dan Drummond, ele comentou: Afonso Solano representando o Nerd Power. Olha aí. Ah, que bacana, Nerd Power. É isso aí, Nerd Power. A galera lá do Jovem Nerd também, nossos amigos. Bem bacana. Tem muita gente. Você vai lá todos os dias, você vai estar lá... Você é o curador do espaço, então você vai trabalhar direto. Estou fazendo a mediação também de diversos bate-papos e fazendo esse passeio ali entre todos os conteúdos, todo dia. De dia 31 ao dia 10. Sendo que no dia 10 é onde eu estarei enquanto autor, junto dos amigos Eduardo Spor e André Bianco, que também são autores de fantasia. A gente vai fazer uma palestra sobre criação de mundos fantásticos, assim. Bem louco. O Eduardo Spor está no Trilha de Letras quinta-feira agora. Sim, o Dudu também já... Olha só, esse teu livro, ele é físico? Ele é físico, sim. Hoje tem 2 livros e uma HQ, uma história em quadrinhos, que faz um spin-off do segundo livro. Você desenha? Sim. A história em quadrinhos foi você que desenhou? Não, eu tenho uma ilustração nela, eu tenho ilustrações minhas nos meus livros, em forma de vinhetas, mas o quadrinho eu não desenhei. Foi uma dupla de colaboradores, amigos nossos, que fizeram junto com Ficou bacana? Ficou bacana. Eu sou suspeito, mas ficou legal. Tudo bem. Vamos lá, Camila. E o Bruno Menezes, ele perguntou: Afonso Solano, quando se trata em literatura nas escolas, logo se pensa nos clássicos, como Dom Casmurro e Iracema, que inclusive são leituras obrigatórias para quem vai prestar vestibular. Você acha que o tipo de literatura que você escreve, pendendo mais para a fantasia, tem espaço para ser usada como material educacional? Eu acho que tem, ela é adotada em alguns colégios, que o pessoal me conta. Eu não diria que é para um público muito novinho, aí também fica a caráter de análise ali. Mas com certeza, quer dizer, eu tendo a escrever eu venho de uma década de 80, 90, que eu chamo de era Steven Spielberg, George Lucas, né? Que eles tinham um modelo de conteúdo criativo que costumava... agradar a adultos e crianças. Então, eu assistia ET, o Extraterrestre, ou Alien, que você falou da Tenente Ripley, e a minha mãe também assistia. Então, você absorvia camadas diferentes. O meu livro, ele tende a ir por esse caminho também. O Star Wars faz muito isso, né? Então, eu tenho leitores ali de 18, 17 anos e tenho leitores de 60 e tantos anos para cima, muito bacana. Porque quem gosta dessa coisa do science fiction, a fantasia da magia, não tem fábula, não tem idade. É um pouco a aventura do século XVIII. Exatamente. Deixa eu perguntar para vocês dois. Vocês, quando estavam no colégio, foram obrigados a ler esses livros tipo Iracema e tal. Você lembra de um livro que você tenha lido desses que não tenha gostado ou tenha gostado? Eu só estudei em colégio vagabundo. E daí, assim mesmo, você não era obrigado a ler? Era obrigado a ler. Eu li um livro chamado Memórias de um Cabo de Vassoura. Opa! Eu lembro era curto? Não. Era um livrinho pequeno que eu li. E eu achei... Era gostoso? Não lembro direito. Era engraçado. Era um cabo de vassoura. Era uma coisa meio como se fosse o meu pé de laranja lima, entendeu? Era um garoto que falava com um cabo de vassoura, uma coisa... Que é um caminho muito, se me permite, é um caminho muito mais interessante, na minha opinião aqui, de você capturar. Por acaso, a minha mãe e o meu pai complementavam a minha educação literária, quando eu chegava em casa, com materiais que eu achava mais interessantes. Eu tinha muita dificuldade, apesar de a gente saber que são livros ótimos e obras importantíssimas, se captura Sorriu para Quem no final do livro não me capturava, porque eu era um rapaz muito novo, não tinha noção, mal sabia falar com meninas, os animais misteriosos, que são as mulheres, né, que nem nós, que somos Tudo simples. Tudo se trata de como pegar o outro, né? Sim, não, mas eu digo assim, você não alcança aquele conteúdo. Então, eu chegava em casa, minha mãe me apresentou Júlio Verne.
né? Então, através do Júlio Verne, eu ia viajando e depois você vai Tá adquirindo vendo? Não é nem o autor novo, você. Eu acho assim que uma coisa que me marcou foi uma professora. Eu acho que os professores eles têm esse papel. Sim. Tem. Por exemplo, eu me lembro de Uma Vida em Segredo, do Altran Dourado, mas eu lembro por causa da minha professora Laura. Porque ela fez daquilo, talvez eu sozinha, sei lá, Se perdeu. eu lembro de eu lendo sozinha, o que eu tinha achado. Agora eu lembro dela falando e fazendo a turma toda conversar sobre. Eu me lembro que aquilo abriu naquele momento, minha cabeça para uma sensibilidade, para uma série de questões que eu queria até falar sobre e não sabia como. Ela nomeou coisas que eu não sabia nomear. Então, só para dizer que eu acho que, quer dizer, o professor, Tem cada toda a vez razão. mais nesse país deixado, já sempre foi, né? Agora, então, nesse Não, fala. continua. A importância do professor continua existindo. Você lembra de algum livro que... Não, mas assim, lembro de muitos livros, mas em especial, coincidindo com ele, o Júlio Verne teve para mim um papel importantíssimo em abrir essa possibilidade da imaginação. Era Júlio Verne nessa área da fantasia e Cecília Meirelles na poesia, que me encantava totalmente. Poesia é bom, né? É rimado. É uma Vera, delícia. só para comentar que a Sônia Cruz aqui no Facebook, ela disse que também leu Memórias de um Cabo de Vassoura, de Orígenes Lessa. Quer dizer, E o Celso Orígenes Lessa, isso. também estudou em escola pública e disse que também leu e gostou. Mas eu queria dizer para ela que eu Orígenes Lessa é um não... ótimo. Orígenes Lessa. Eu queria dizer que eu não estudei em escola pública, eu estudei em escolas particulares, vagabundinhas, assim. Era uma loucura. A minha educação foi... Eu sou muito autodidata, assim, eu não aprendi nada na escola. Foi tudo que eu aprendi foi fora da escola. Ana, eu perguntei para todo mundo, menos para você. verdade. Pois é, a primeira lembrança que eu tenho do livro, muito criança, foi Flict. Olha só. Gente, são Geraldo. ótimos os livros. Exatamente. E eu sou apaixonada por esse livro até hoje. Eu li Até muito hoje. criança, sabe? Aprendendo a ler. Olha, e o mais engraçado é que a gente não está falando de autores contemporâneos de cada um, a gente está falando de autores... Você se lembra Sim. de algum, Camila? Eu lembro da mesma coisa, da minha professora de literatura, muito apaixonada pela Clarice Lispector, e falando e explicando, e só E aí? fazia mais sentido depois da aula dela, assim. Eu lembro de criar essa paixão justamente por causa da minha professora. A outra que eu li muito também foi o Pedro Bandeira, que também conversava clássico das com a minha escolas. realidade de Clássico das pré-adolescente. Minha escolas. filha leu muito. Pedro, Eu fui os muito na caras. Bienal com a minha filha, muitas Isso. bienais. Deixa eu aproveitar, porque eu prometi um vídeo da Bienal, mas era mentira. Opa. O vídeo que eu tinha era da ópera do João Guilherme Ripper, então deixa eu passar. Vamos lá. É a última cena, provavelmente. A área Vamos a ver área o que é, célebre. não sei o que é. Logo a estação, pego o trem até Piedade, levando na bagagem saudade e o violão. Eis a mulher revestida de todo esplendor, surgindo linda na janela, visão que nunca esqueci. Tu és a flor mais bela que eu já conheci. Chegarei, saltarei em piedade. Ele está cantando sem microfone. Sim, E atrás dele tem uma orquestra de quantos instrumentos? em 100 instrumentos. Quanto? 80 a 100 instrumentos. Gente, como é que Ali, pode ter uma onde? voz É desse? onde? Ali é o Vivo Rio. É o Vivo Rio. Mas ele está sem microfone no Vivo Rio? Sim. Não, é um escândalo isso. O cantor de ópera canta... O microfone está no violão, né? Que o Paulo Pedrassoli está tocando, né? Que é um solista maravilhoso. Mas cantor de ópera canta regularmente sem microfone. Sim, mas é porque o Vivo Rio Mas, não é um Pois musical, mas né? o Vivo Rio Tem uma- ficou interessante porque o Vivo Rio realmente a acústica é Mas muito é que é o ruim. Vivo Rio mesmo? Ela é No do Flamengo, lado no do Man, Flamengo. do lado do Man. Tem uma acústica boa ali? O proscênio é muito aberto, é ruim para a ópera. Porém, tem uma área assim central em que você escuta muito bem. Ah, que bom. Para as
as asas aqui, direita e esquerda, você não escuta muito bem. Porque agora, está microfonado para gravação, né? Quer dizer, isso captou bem. Mas dá para ouvir bem. Quem estava no centro ali, deu para ouvir muito bem. É muito impressionante, né? Eu acho que se eu fosse cantora de ópera, eu cantava o dia inteiro. Só porque é de um poder extraordinário. Deixa eu só dar os créditos. Marcos Paulo, esse tenor maravilhoso que faz parte do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu ia perguntar isso. Ele é brasileiro. É brasileiro. Quem cantou, na verdade, por coincidência, foi uma argentina, fez a Ana da Cunha, que foi a Paula Merares, que não vai cantar, que vai cantar uma outra soprano lá em Buenos Aires. E a orquestra é a Orquestra Petrobras Sinfônica, começa o Isaac Arabchevsky. Ok, tá maravilhoso. É muito bonito, dá para ver todo na internet. Eu não vou pedir para vocês cantarem. Obrigada. Mas eu adoraria pedir. Eu voltei com uma gripe. Vou ficar olhando assim, com aquela cara. Você sabe que eu falo, posso falar? Pode. Ao invés de cantar, eu vou dar falar, todo o resto para vocês. Não, só para falar. Que eu acho que o Ney é um cara que, quando eu fui convidada, eu dei um mergulho básico no YouTube, comecei a rever, ouvir os discos, ouvir as entrevistas. E ele criou um mundo mágico, um mundo fantástico. Ele tem um mundo estético, corporal e sonoro muito dele. Então, ele é um autor nesse sentido. Eu comecei a vê-lo assim, desta maneira. Assim. Ele é um universo fechado, você tem toda a razão. Ele tem um mundo, ele criou um mundo corporal, gestual, sonoro, estético, de tudo. Então, assim... Eu estava lendo uma reportagem sobre ele hoje e que ele dizia que ele era filho de militar e que, como todo filho de militar, vai de casa, muda muito de cidade e que ele era profundamente solitário. Ele sempre foi muito quieto, porque como ele mudava muito, nunca fez amigos verdadeiros, aqueles amigos que você fica... Não tem, ele é sempre quieto. Eu me lembro muito do Ney, 30 anos atrás, na praia, sozinho, sozinho. Eu me lembro dele andando sozinho. E o que é engraçado, ele estava no espetáculo da estreia, ele estava comovido, emocionado, quietíssimo, discretíssimo, que contradiz com toda a imagem do palco dele, que é o oposto da coisa tímida, que é totalmente para fora. Então, ele, nesse sentido, ele é um universo mesmo, né? É um personagem. Vocês estão falando, contribuindo aqui. Para o palco, né? Isso, eu muito novo, né, quando fui apresentado ao Ney Matogrosso, quer dizer... Posso fazer uma proposta? Claro. Deixa eu agradecer a todo mundo. Sim. Não, porque a gente vai continuar. Ok. Mas eu preciso fazer a primeira rodada de agradecimentos ao Marco Sacramento, ao Soraya Ravelli, ao Afonso Solano, à Ana Parê, ao João Guilherme Ripper, a vocês que estiveram conosco acompanhando o programa até agora. Dizer para vocês que hoje à noite vai ter... Lembre-se que eu contei na sexta-feira que tinha morrido o Luiz Fernando, o ator de Pichote. Então, hoje à noite, às 11 da noite, vai ter o filme, chama-se Cine Ibermídia, o programa, e vai passar ali do mais fraco, que é Pichote, do Babenco, aqui na TV Brasil, tá? A gente fica no Facebook e a gente volta amanhã às 5 horas, ok? Não sei por que razão. Não sei por que também. Olha só, agora estamos só no Facebook. Existe isso mesmo, Marcos. Todo mundo disse. Bom, agora a gente está só no Facebook e vamos ficar mais relaxados. Eu até agora não entendi qual é a mudança. Qual é a mudança? Eles estão vendo a gente do mesmo jeito. No mesmo lugar, entre Talvez nós. mais gente vendo. Talvez até muito mais gente, não sei. Vendo. Mas fala, Solano, o que você estava falando. Não, eu achei interessante que assim... Como eu controlando aqui. Eu, muito jovem, apresentado ao Ney Matogrosso, eu que já curtia desenhar, já gostava muito de história em quadrinhos. A minha mãe é formada em piano clássico, então cresci ouvindo clássicos e tal. Quando eu vi o Ney Matogrosso, ela comentou, olha, um artista completo, isso aqui. Eu fiquei muito impressionado, porque ele realmente era um ser mitológico ali para você, enquanto criança, né, viajando. Era aquela estátua viva, ele sempre brincou muito com a iluminação, o corpo, quem desenha, você tem que estudar então, para mim... E os figurinos, exato. Ele era um personagem completo ali, tanto da música, é um personagem, visual, uma coisa mágica, entendeu? Acho que ele sempre entendeu que a gente
nessa coisa do geek, né? Você às vezes começa lendo o livro, aí você vai para um filme, o autor vai, faz um show, brinca com as pessoas, a gente faz muito isso em evento, porque hoje você entende algo que o Ney acho que já aplicava, que não é só a música, tudo conversa. A verdade é que isso depende muito do artista, isso é muito pessoal. Por acaso, tem gente que é só o violão e foi, né? Ele não, eu acho ele que completo. Cada um com a sua história, com sua maneira, né, de estar no mundo. Mas a dele, com certeza, engloba, é impressionante. De uma forma... Como é que vocês acharam que ele achou? Foi muito legal. A gente saiu no dia do ensaio, que a gente fez um ensaio aberto, e ele foi, que a gente forçou a barra um pouco para ele ir no ensaio aberto, porque eu até falei para a Cíntia, chama o Ney para ir no ensaio aberto, porque aí na estreia a gente fica menos nervoso. Né? E ela falou, mas você... aí ele falou assim, mas vocês querem que eu vá? Eu achei que ninguém queria que eu fosse. Ele não se, né? Ele não se meteu em nada, assim. Aí ele foi ao ensaio aberto e a gente saiu de carro com os amigos dele. Esses amigos foram deixar a gente em casa, deixou ele, depois deixou a Soraya. E no caminho a gente foi conversando muito, e ele foi muito... Ali, assim, eu fiquei definitivamente fã do Ney Matogrosso, assim, porque foi uma conversa tão enriquecedora para a gente, para o nosso processo. Estava como se estivesse coroando ali tudo. Era um ensaio geral. No dia seguinte a gente estreava, né? Então foi, né, Soraya? Foi uma coisa assim... E ele tem uma coisa assim, ele é sincero. Ele é um cara que... Ele gostou. Ele gostou muito. Falaria, é o que a gente fala, ele falaria, como ele falou de certos detalhes. Ele é um cara que muito nobre, muito gentil, doce e muito direto. Então, ele, quando está conversando com você, ele está olhando dentro da tua alma. Sabe aquela pessoa? A gente foi na casa dele uma vez, numa reunião, quando começou o projeto. Então, aquela pessoa que, quando você está conversando, ele está realmente escutando o que você está falando. Interessado. Ele não está pavoneando depois o que ele achou sobre. Ele quer saber quem é você, o que você está falando. E esse ouvir é o que está tão difícil hoje em dia, né? E um cara, né, que você coloca ali naquele altar, assim, dos ícones. Então, você acha que o cara vai sentar e vai pavonear. Ele vira e olha. Quer saber o que você está realmente querendo dizer. E você, opa, então eu vou dizer... É muito interessante, é uma figura, assim... Só completando, eu fiz uma associação, em certo momento, achei ele um pouco parecido com a... Ih, gente, eu ia falar... Uma pessoa que quebrou, assim, paradigmas morais da nossa... Leila Diniz. A Leila Diniz. Teve uma hora que eu falei, gente, porque ele quebrou um monte de coisas, transgrediu um monte de coisas, sem levantar uma bandeira, sem fazer parte de um partido. Ele era, no momento, pé da ditadura, ali fazendo aquelas coisas que hoje, né, Ele até deu uma entrevista recentemente falando exatamente isso, que ele não levanta bandeira, né? Que foi uma polêmica. A Leila foi pra Quiseram praia. Colocar ele num papel de levantar uma bandeira e ele... Ele falou, opa, não. Teve uma polêmica, que ele falou a frase mais linda, óbvia, né? Porque você soube dessa polêmica? Não, aí qual é a frase? Que foi uma matéria, mas falar, aí né? que Não, cobraram porque... Tem palavrão. Pode falar. Gay é o caralho, eu sou um ser humano. Que é óbvio. Que Mas isso estava dentro de um contexto, dentro de um contexto de uma entrevista. Sim, claro. E cobraram dele uma militância. E ele falou, não sou militante. Só que essa frase é absolutamente maravilhosa, porque gay, trans, preto, branco, judeu, é o caralho. Todos nós somos o quê, primeiramente, né? É isso que ele quis dizer. Incrível, foi incrível. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para o Marcos, está me batendo. O registro vocal do Ney é contratenor, né? Quando ele canta como eu acho que contratenor. sim, né? E você... isso ficou muito marcado na interpretação dele. Como é que se lida com isso? Você deve ser barítono, talvez, ou um tenor, não sei. Teu registro vocal... Eu sempre cantei música popular, né, João? Assim, então, nunca fui classificado, assim. Sim, mas de qualquer forma... Mas eu acho que é mais perto do tenor. Sou uma voz mais aguda, mas não tão aguda quanto a dele. Mas não contratenor. Não contratenor. O Ney tem uma voz, até hoje, né? Todos os tons que eu estou cantando são tons mais abaixo, né? Sim. Por exemplo, se ele canta em uma música em Lá, eu estou cantando em Lá, Sol, Fá. Eu estou cantando 2 tons abaixo, às vezes 1 tom e meio, mas sempre bem abaixo dos tons dele. Sim. Que é no conforto para mim, né? Às vezes tem músicas até que... Não sei se teve música no tom dele que ficou bom o tom para você, não me lembro. Teve, porque deve ser, de tão agudo que ele canta, né? Mas assim, isso, mesmo nos meus shows, como eu sou cantor, tenho um registro mais agudo, e também
lanço mão de uma linguagem gestual mais sensualizada e tal, embora muito diferente dele, às vezes vem público que está no meu show e fala assim, você lembra do Ney Matogrosso? Que é uma referência muito forte. Não lembra nada, não lembro nada do Ney Matogrosso. É bem diferente. Às vezes um gesto ou outro, ou um fraseado, afinal de contas, ele é mais velho que eu, começou muito antes de mim, e eu certamente recebi muita influência dele. Mas ainda assim sou muito diferente, né? Eu acho também. Então imagina agora num musical cantando o repertório dele, que é uma coisa que eu jamais escolheria, eu nunca escolheria música do repertório do Ney Matogrosso para cantar. Foi um processo, né, com a minha identidade, entendeu? Trazer para você, para a tua identidade vocal, algo que tem uma identidade vocal tão marcante. Tão né? marcante. Né? Tão Mas marcante. você sabe uma coisa? Isso a gente descobriu fazendo. Mas A gente tinha essa interrogação, eu também, apesar de não ter... Mas essa foi a nossa questão. Essa foi. E aí eu tomo como base uma coisa do próprio Ney, né? Que ele fala muito de liberdade. Em todas as entrevistas dele, ele é um que preza. Ele falou um dia assim, coloque na minha tumba um homem livre, um homem que foi livre. Ele fala muito disso e ele fala, não se contentem comigo. Ele sempre adora, sejam. Então eu falei assim, é esse chão que a gente vai ser. Eu vou ser mais do que nunca Soraya, e a intérprete que eu sou, depois de toda a minha vivência. E você tem que ser mais do que nunca Marcos Sacramento. Ele falou isso? Não, eu falei isso. A gente falou isso pra gente. Chegaram a essa conclusão. E eles fazem isso esse ano. E na hora que a gente começou a cantar, a gente começou a trazer pra gente. Aí vem na bagagem que a gente tem. Aí a gente fala, Luiz, posso terminar assim? E se eu terminar assado? E se eu... Não, vamos... Aí você começa a jogar, descolar da memória emotiva que eu tenho, que ele tem. Porque senão ia ficar um pastiche esquisitíssimo. E não tem nada a ver, né? E ainda por cima eu fiquei com as músicas mais... Né? Mais ou menos. Mais ou menos. Homem com H. Ela canta não, mas peraí. Mas eu fiquei com algumas dos Secos e Molhados que fala e tá cantando vantagem. Não, ela fica também. Ela fica. Não, a Soraya... Pois é. Você tá uma maravilha em cena. Mas o Vira, sabe? O gato preto cruzou a estrada. Pô, cantar isso, entendeu? Mas o Luiz deve ter feito... Não, o arranjo é completamente diferente. Pois é, e assim, adequou para o teu a gente brinca muito com fraseado, a gente divide diferente, entendeu? Faz divisão, brinca com divisão. Na hora que a gente começou a cantar, as fichas começaram a cair. A gente o Luiz veio com esse trio que é mais uma coisa mais técnica, uma coisa mais... Enfim, bateria, teclado... Mais pop, bem pop, rock, assim. E a gente, quando começou a cantar, as ideias também começaram a brotar. Fantástico. Camilinha. O Roberto Cabral comentou, um homem do nosso tempo, sempre, até calado, Ney diz alguma coisa. É, isso aí. É por aí. E a Ana Toledo, ela observou, a coisa mais fofa é a covinha da Soraya. Tem uma pergunta aqui. O Natan, ele pergunta para o Afonso o que ele acha do poder que as fanfics estão tendo sobre as produções. Das fanfics? A fanfic é fanfiction, para quem não conhece, é a pessoa que gosta de determinada obra e vai escrever uma continuação, uma variação daquela obra e tal. Tem algumas obras que nasceram de fanfic, né? Não lembro se foi o Crepúsculo. Caramba, agora me deu um branco. Enfim, que começaram como uma brincadeira online e depois viraram franquias... Caramba, não consigo falar. Franquias próprias. Na verdade, o Crepúsculo, ele começou como uma fanfic... Caramba, de outra obra. Me deu um branco agora aqui. Só Tudo bem, a gente vai te cobrar lá na Bienal. Me cobrar no comentário, alguém vai consertar. Eu acho que é isso. E não deixa de ser uma maneira da autora ou autor ver o resultado. É prazeroso você ver as pessoas expandindo o seu universo ali e a interpretação delas em cima das personagens e tal. Eu acho que é indispensável. O autor tem que hoje abraçar o conteúdo que é produzido pelos fãs também. Star Wars tem 1 milhão de fanfics aí. Aí eles ficam continuando as histórias, é isso? Isso. Eles pegam o que às vezes termina no filme e o que será que aconteceu. Não teve até a história do brasileiro que fez a continuação e o filme foi baseado na continuação do garoto? Teve uma fanfic que virou a continuação do filme. Pois é. Aí, às vezes depende do que a obra original permite, né? Se a pessoa pode continuar escrevendo ou não.
me permite, é interessante que a gente está falando da mesma coisa outra vez, né? A questão da obra aberta que permite uma reinterpretação do Ney, da questão da fanfic. Isso mesmo. E que é o que suscita, né? Ou então a ópera, por exemplo, que teve uma montagem semi-encenada aqui no Rio, que lá vai ter uma montagem completa, uma outra concepção. É muito interessante, né? Essa coisa do produto artístico poder ser mexido, ser repensado não através ser mais do tão intérprete. sacralizado, né? Isso é muito interessante. João, Lembrei, vai ser na sala grande. Não, vai ser na sala de câmara, na sala de chama-se Centro de Experimentação Os do 13 Colón. instrumentos que ele falou. É uma sala de Mas aí tem focinho? Tem a parte de cima e tem a parte de baixo onde ficam os instrumentos. Tá bom. Eu lembrei que foi o 50 Tons de Cinza. Ah, tá. Que foi o... E a menina escrevia uma fanfic do Crepúsculo. Ela pegava o Edward... E virou 50 tons de E virou cinza. 50 tons. Olha Foi só. tão lido na internet, era tão popular, que uma editora falou, a gente tem que publicar isso. Só que, não, obviamente, não podiam ser os personagens do Crepúsculo. E aí ela alterou os nomes e tal, e a localização, mas a essência da menina ali com o rapaz, o cara problemático, né, recluso, e ela tentando... descobriu o que tem por trás desse trauma dele, virou o 50 Tons de Cinza. Pois é, eu fiz uma análise aqui de 50 tons que as pessoas devem ter ficado impressionadas. Meu Deus, essa profundidade não necessariamente. Mas já deixa eu avisar para os nossos telespectadores que no dia 9, que é um sábado, na véspera de acabar a Bienal, vai ter um especial sobre a Bienal aqui na TV Brasil. O pessoal aqui está trabalhando doidado. Legal. Isso aí, bacana. Muito legal. Camila. São esses os comentários. Não tem mais canta. Tem alguns. Tem alguns canta, porque a gente tem o famoso. Mas ela disse que não canta, queria. Marcos, canta, Soraya. Mas você quer cantar um pedacinho do... Dizem que... Puxa o tom que a gente faz. Você faz um tom aí qualquer. O João, que tem ouvido absoluto. Não, ela não quer, Tati. Não quer mesmo. Mesmo vamos. Que Mas aí dia é você hoje? começa. Segunda-feira. É só amanhã o espetáculo. Eu fui Amanhã. no sarau, fui cantando Alô, no sarau amanhã, hein? ontem, peguei uma A ventania. clássica pedacinho, friagem, pedacinho. que a vovó manda levar o Dizem casaco. que sou Ela não levou. louco por pensar assim. Tá bom pra você esse? Tá. Então vamos junto. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco, Escalto pra você. vai. Né? Por eu Ser feliz, mas louco é quem me diz. E não é feliz, não é feliz. Tá bom? Realmente Uma uma pipoca. pequenininha. A gente abre o show Dessa- com essa música dos Irmãos Batista, dos Mutantes, né? Que o Ney regravou. Acho que nos anos 80 ainda, não sei. Olha, gente, foi maravilhoso. Esse programa foi muito lindo, sucesso para todo mundo, para vocês que estão em Obrigado, gente, que casa. agradece. Voltamos amanhã às 5. Vai ser sempre assim esse nível. Até lá.